Olá, boa tarde. Sejam bem-vindos a mais uma edição de Mercado e Companhia. Vamos aos destaques de hoje, a partir de agora. Ministério do Meio Ambiente revoga despacho que aplicava o Código Florestal no bioma Mata Atlântica. Produtores rurais de 17 estados brasileiros podem ser impactados pela medida que agora será estudada pelo Supremo Tribunal Federal. China cancela encomendas de produtos agrícolas dos Estados Unidos e o mercado reage. Você vai ver ainda que o ciclone que está se formando vai gerar ventos de até 100 km por hora no sul do Brasil. E mais, durante pandemia, contratação de crédito rural avança 24,4%. Tudo isso e mais, agora. O Mercado e Companhia já está no ar. O Ministério do Meio Ambiente revogou um despacho que aplicava o Código Florestal no bioma Mata Atlântica. Produtores rurais de 17 estados brasileiros podem ser impactados pela medida, que vai ser estudada agora pelo Supremo Tribunal Federal. Nós vamos direto até Brasília, onde a Paola Cuenca conta pra gente as motivações para essa alteração e as implicações dela. Paola, muito boa tarde, seja bem-vinda. Obrigada, Kellen. Boa tarde para você, boa tarde a todos. Bom, o ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, ele afirmou que decidiu fazer a revogação desse despacho que foi aprovado há pouco tempo, em começo de abril, dia 6 de abril, por conta dos diversos entendimentos que se houve a partir disso. Por entendimentos, eu quero dizer de diversos processos jurídicos. O Ministério Público Federal, por exemplo, entrou com uma ação civil pública no começo de maio, pedindo a nulidade, ou seja, que fosse anulado esse despacho aprovado no início de abril. Mas para a gente explicar melhor esse assunto, precisa voltar um pouco no tempo. O Código Florestal ele foi aprovado e sancionado em 2012. Quando ele foi aprovado, ficou determinado que o Código Florestal valia para todos os biomas, incluindo a Mata Atlântica. Ali no Código Florestal havia a definição do marco temporal para as propriedades rurais que já estavam produtivas, tinham ali a sua produção de alimentos dentro de biomas como o da Mata Atlântica, que é um dos maiores, abriga aí 13% do território nacional. Bom, em 2017, o então ministro do Meio Ambiente, Sarney Filho, fez um despacho colocando o entendimento de que a Lei da Mata Atlântica, que é de 2006, ela estaria acima do Código Florestal, colocando então que o bioma da Mata Atlântica não está inserido nesse entendimento do Código Florestal. Foi aí em 2017 que se abriu a insegurança jurídica para os produtores rurais. Inclusive, muitos produtores relatam que receberam multas que são milionárias de órgãos fiscalizadores como o IBAMA, porque as propriedades deles, então, estariam dentro de áreas que deveriam ficar protegidas. Não poderiam ter ali uma lavoura, uma produção de alimentos, não poderiam ter uma pastagem, por exemplo, de gado. A Advocacia Geral da União, no finalzinho do ano passado, de 2019, fez um parecer colocando o entendimento de que o Código Florestal estava acima da Lei da Mata Atlântica. Código Florestal de 2012, anos depois da Lei da Mata Atlântica, então deveria-se ter o entendimento de que o Código Florestal valia também para o bioma da Mata Atlântica. O despacho do ministro Ricardo Salles, do início do mês de abril, colocava a aprovação deste parecer, dando mais uma segurança jurídica para esse entendimento legal da Advocacia Geral da União. Mas depois que esse despacho ele foi publicado no Diário Oficial da União, começaram a surgir diversos processos jurídicos, incluindo esse do Ministério Público Federal, que eu citei no início aqui da explicação, pedindo para que fosse anulado esse despacho. Bom, o ministro Ricardo Salles, então, entendeu, até mesmo em conversas com a Advocacia Geral da União, que era melhor revogar esse despacho e levar todo esse debate jurídico para o Supremo Tribunal Federal. Ontem à noite, a Advocacia Geral da União já entrou com uma petição pedindo a abertura de uma ação direta de inconstitucionalidade no Supremo Tribunal Federal para que este tema, afinal, bioma da Mata Atlântica vai estar, então, inserido no Código Florestal ou não, seja debatido pelos ministros do Supremo Tribunal Federal. Já que há uma insegurança jurídica, então, esse assunto agora deve ficar debatido pelo próprio Poder Judiciário. Mas, certo, com essa revogação do despacho, de novo existe um impasse jurídico para os produtores rurais, porque agora não existe essa definição clara se o bioma da Mata Atlântica está, sim, dentro do Código Florestal.
É realmente uma grande complicação e que gera insegurança para todos os produtores. Obrigada, Paola Cuenca, pelos detalhes ao vivo de Brasília. E essa questão da Mata Atlântica envolve 17 estados brasileiros. Com essa mudança da regra, por exemplo, o estado inteiro de Santa Catarina estaria implicado, 50% do estado do Rio Grande do Sul, sem contar os demais estados que a gente vai agora tratar na entrevista com o Leonardo Pape, que é advogado e professor de Direito Ambiental e que acompanha esse tema com detalhes. Pape, muito boa tarde, seja bem-vindo. O que acontece nesse momento? Se um juiz entender que o Código Florestal não se aplica, podem então acontecer os termos de ajustamento de conduta ou até multas? Essa é uma das implicações práticas de toda essa discussão? Boa tarde, agradeço o convite e, de fato, a gente está num momento de grande insegurança jurídica quanto à aplicação do Código nos estados de Mata Atlântica. E sim, existe a possibilidade, enquanto o Supremo Tribunal Federal não se manifestar definitivamente, de haver algum juiz entendendo pela não aplicação do Código, e a consequência disso podem ser multas, podem ser embargos e dificuldades na regularização dos imóveis rurais nesses locais. Agora, então, nós estamos naquele interim, que é entre a decisão do governo de revogar e a decisão do STF de discutir o tema. Nesse espaço de tempo que a gente não sabe qual é, tudo pode acontecer. Mas é importante deixar claro que de 2012 até um mês atrás, ninguém discutia muito, não havia dúvida quanto à aplicação do Código Florestal para o país inteiro. Foi assim na discussão no Congresso, foi assim na regulamentação do CAR e do PRA, os estados fizeram leis estaduais também com esse pressuposto. A discussão surgiu agora, um mês atrás, por conta dessas manifestações do Ministério Público, trazendo um tema novo, um tema que até então não era um problema. E sim, enquanto o Supremo não se manifestar, já que foi essa a estratégia adotada pelo governo, a gente tem um cenário de insegurança no Judiciário e nos órgãos estaduais do meio ambiente também. Nós estamos falando de Mata Atlântica. Isso significa 17 estados brasileiros com produtores rurais de todas essas áreas. Só para tratar, por exemplo, do exemplo do Sul, você disse que seria o estado inteiro de Santa Catarina que estaria implicado nessa insegurança jurídica. Sim, se for aplicado apenas a lei da Mata Atlântica e não o Código Florestal, 17 estados, total ou parcialmente, não vão poder se regularizar com as regras de área consolidada. Em Santa Catarina é a totalidade do estado, no Espírito Santo é a totalidade do estado e outros estados são parcialmente no seu território, como São Paulo, chega a praticamente 70%. Então, e o mais curioso é de que, em grande medida, o Código foi feito com todo o discurso de regularizar exatamente as propriedades rurais nesses imóveis, né? E agora, 9 anos depois do Código, a gente se vê às voltas com uma nova insegurança jurídica. Agora, eu imagino que esse assunto não seja muito fácil de digerir pela nossa audiência, muitos até almoçando, assistindo aqui o noticiário e pensando, agora mais essa então. O que eu faço na vida prática? Você está falando de produtores de café, de produtores de maçã, de vários produtores espalhados por todo o país que têm a produção em bioma Mata Atlântica. O que este produtor rural faz no dia de hoje, depois dessa mudança aí do Ministério do Meio Ambiente? Na verdade, de imediato não há nenhuma mudança prática. Mesmo antes do despacho do Ministério do Meio Ambiente, já prevalecia o entendimento de que o Código se aplica para a Mata Atlântica. O fato do governo ter mudado a estratégia, revogado o despacho e levado a discussão para o Supremo, não muda no dia 1, de imediato, qualquer uma dessas questões. O que a gente tem é uma insegurança em relação ao futuro e vai ter que aguardar o Supremo para que ele se manifeste. Agora, para eu entender, Pape, se o produtor rural estava lá cumprindo a legislação, o Código Florestal, com essa mudança que nós estamos aqui discutindo, eventualmente um órgão fiscalizador entendeu que aquela situação não é uma situação que está em linha, por exemplo, com a lei da Mata Atlântica. O produtor rural pode ser alvo, sim, então, de multas ou até de complicações legais, porque existe esse vácuo legal neste momento. Sim, infelizmente esse é o cenário de insegurança. Para ser bem específico, o Código dizia que quem já tinha produção em julho de 2008 poderia manter essa produção até regularizar via programa de regularização ambiental. Se o Código não é aplicado, ele não tem esse instrumento de regularização
e o órgão ambiental pode entender, nesse caso, que ele já está desenvolvendo atividades de maneira ilegal e aplicar as sanções por conta disso, gerando a necessidade do produtor ir ao judiciário para se defender contra a autuação. Quem agora está vendo esse vácuo jurídico deve fazer o cumprimento do Código Florestal como se nada tivesse acontecido, segue com todos os planos que tinha para adequação ao PRA. Qual é a recomendação que se tem nesse momento? Hoje, nesse exato momento, não existe nenhuma ordem judicial entendendo que o Código Florestal não se aplica na Lei da Mata Atlântica. Então, se a gente for considerar o cenário jurídico atual, ainda mais levando em consideração que o Supremo julgou constitucional o Código sem fazer qualquer ressalva para o país, hoje, no momento atual, o que juridicamente prevalece é a aplicação do Código mesmo para a Mata Atlântica, mas temos esse cenário de insegurança jurídica. Para encerrar, existe uma expectativa de data para o STF discutir esse tema? Não, e esse é o fator de insegurança do judiciário. No judiciário a gente nunca sabe qual o resultado ou quando o resultado virá. A tendência do Supremo manter o entendimento que ele já manifestou no ano passado, mas infelizmente o tempo do judiciário é diferente do tempo da vida real, da vida prática do dia a dia. Muito obrigada, Leonardo Pape, advogado especializado em direito ambiental, por trazer os esclarecimentos a toda a nossa audiência. Desejo a você um bom trabalho e volte sempre. Ok, estou à disposição. Até mais. Até a próxima. E a gente vai continuar discutindo esse tema agora na visão da CNA. Conversamos já com o presidente da Comissão de Meio Ambiente da Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil, o Justus, que está conosco. Seja muito bem-vindo, Justus. São 17 estados brasileiros e algumas centenas de produtores que, do dia para a noite, viram o cenário de cumprimento de regras ambientais mudar no país? Como o Pape bem colocou, né, existe esse conflito que ele é uma falsa narrativa de que várias ONGs e o Ministério Público disseram que a Mata Atlântica seria toda destruída, haveria mais desmatamento, anistia de desmatadores, coisa e tal. Na verdade, todo esse discurso ele não tem base técnica nem legal. O que a CNA está fazendo no dia de hoje e quais são os efeitos na... Desculpa, acho que tinha cortado o seu áudio, perdão, Justus, pode continuar. Sim. Nós estamos falando aqui de mais de 2.050.000 produtores pequenos que estão na região da Mata Atlântica, de um total de mais ou menos 4.600.000 no país. Então, nós estamos falando que essas medidas, elas atingem todos esses pequenos produtores, parte deles, né? Não se dá para saber se é todos, mas, do ponto de vista prático, essa consolidação de uso de área que está sendo combatida aí pelas ONGs, embora o Supremo Tribunal já tenha reconhecido que ela é aplicável a todo o território nacional, aplica-se só aos pequenos produtores. É a tal da escadinha, da velha escadinha do Código Florestal. Então, ocorre que os estados que analisam os cadastros, todos os estados, as secretarias de meio ambiente, é que analisam o CAR e implementam o PRA. Existe uma investida dos Ministérios Públicos para impedir que essa consolidação seja reconhecida e que pretende que os produtores abandonem a área, destruam as culturas, destruam as plantações, destruam as residências, as instalações rurais, como se o Código Florestal não existisse mais na Mata Atlântica. Se o Código Florestal não se aplica na Mata Atlântica, não haveria razão de fazer CAR, de fazer PRA, de fazer todo esse gasto que os produtores têm feito no sentido de regularizar suas propriedades e buscar mostrar que estão trabalhando dentro da legalidade. Além do mais, a legislação ambiental, o Código Florestal, vamos aqui também firmar de que ele exige que aqueles que estão nessas áreas consolidadas, eles devem resguardar e conservar a qualidade do uso do solo e da água. Então, não existe essa conversa de que os rios estão todos poluídos de agrotóxico por conta da aplicação do Código Florestal na Mata Atlântica. Na verdade, os rios estão todos poluídos por questão de esgoto urbano. Justus, você está dizendo que se essa regra, que agora vai para o STF discutir,
de fato continuar como está, ou seja, revogar a aplicação do Código Florestal na Mata Atlântica, quer dizer que mais de 2 milhões de produtores rurais vão ser implicados. Por que então que o Ministério do Meio Ambiente resolveu revogar esse despacho e deixar de aplicar o Código Florestal na Mata Atlântica? Bom, na verdade a gente não teve acesso ainda nem à ação judicial que foi proposta, nem às razões de que isso foi feito. Eu penso que foi por questão da pressão das ações judiciais, mas se foi apenas por isso, na verdade não quer dizer que existam 100 ações e que existe razão em todos esses processos. Existe um conjunto, acredito, 10, 12 ações, inclusive a própria CNA já entrou com um amicus curiae nesse processo. Essa questão, Keren, vamos retornar aqui historicamente. A própria ministra Isabela Teixeira, foi ela que reconheceu a aplicação do Código Florestal na Mata Atlântica, quando, no ano de 2014, produtores que moravam com as suas famílias e seus antecessores aí, há mais de 100 anos nessas áreas, começaram a ser molestados pela fiscalização do IBAMA no Paraná. Foi feito um parecer dizendo que o código se aplicava. Quando o ministro Sarney Filho entrou, ele passou a régua em cima disso e disse que na Mata Atlântica não se aplicaria o Código Florestal. O que o governo fez, quando a AGU reconheceu essa aplicabilidade, foi retornar ao entendimento que a própria ministra Isabela fez. E ninguém partiu para cima dela entrando com ações. Então, existe um ativismo em cima disso e que atinge 45% de todos os produtores do Brasil. Tá então, certo. Essa medida ela é extrema. Bom, quer dizer que quem ocupou essa área de Mata Atlântica, pelo menos desde 1992, se o STF entender, vai ter que devolver e reflorestar essas áreas, que hoje são ocupadas ou por produção agrícola ou até mesmo urbanizados, como é o estado de Santa Catarina neste caso. Logo, me parece que pode ser uma decisão que o STF não tome. Há algum elemento histórico para sinalizar qual será a decisão do STF? Bom, o STF já decidiu pelas ADINs do Código, né, e não foi impugnado pelo Ministério Público, que foi parte na ação, e nem embargou a decisão do STF, no sentido de que o Código Florestal se aplica no país todo. Quanto a esse marco temporal, ele não é em 1992, ele é 1500, é a descoberta do Brasil. Então, na verdade, esses que estão aí combatendo, vendendo essa tese de que o Código não se aplica à Mata Atlântica, na verdade, eles querem o retorno do país ao período pré-colombiano. Vamos ver o que vão viver essas pessoas que vivem nessas cidades, que dependem do agro, que dependem aí no Rio Grande do Sul, todos esses lugares, os pequenos produtores. Justus, muito obrigada pelo esclarecimento, pela análise. Desejo a você uma boa tarde de trabalho. Volte sempre. Ok, obrigado. Obrigada a você também. Estamos de volta ao vivo para todo o Brasil e o volume de empréstimos de crédito rural bateu recorde, ou se aproximou disso agora em maio, né? E atingiu 17 bilhões e 900 milhões em recursos contratados. Dados do Banco Central ainda mostram que durante os 3 meses de pandemia do novo coronavírus, de março a maio, houve um aumento de 24,4% na contratação de recursos. Esse foi tema para análise do comentarista Ivan Vedequim. O volume de empréstimos de crédito rural explodiu nos últimos 3 meses, exatamente no período de pandemia. Eu preparei essa ilustração para vocês verem que em março foram 14,9 bilhões, 16,2 bilhões em abril e o recorde de 17,9 bilhões em maio, o que faz com que, em relação ao mesmo período do ano passado, nesses 3 meses, março, abril e maio de 2020, o crédito rural tenha crescido 24,3%. E de modo espetacular, no mês de maio, dos 17,9 bilhões, 46%, ou seja, 8,2 bilhões vieram dos depósitos à vista dos bancos, ou seja, os bancos viram uma grande oportunidade de emprestar dinheiro com segurança para os agricultores. Quando nós fazemos o balanço desses 3 meses, março, abril e maio, nós vemos uma alocação espetacular em todas as modalidades de crédito rural. Por exemplo, no custeio, 28,2 bilhões, um aumento de 26%.
Olha que os investimentos cresceram 20% nesses 3 meses, atingindo 11,6 bilhões e um volume importante de empréstimo, 9,3 bi para comercialização, um aumento de mais de 25% em relação ao mesmo período do ano passado. Ou seja, há toda uma prova de confiança no sistema financeiro, na capacidade de empréstimos para a agricultura brasileira, vendo o produtor rural como uma das alavancas mais importantes do país. Sentiu falta de algum conteúdo? Acesse canalrural.com.br.